OMS trouxe o dado da Covid aqui, mundial, né? As mortes por Covid continuam caindo, caíram 15% em relação à semana passada. Na semana passada já tinham caído 6% em relação à outra semana. Então continuam caindo, excelente notícia pra gente. Não existe nenhuma variante nova no radar. Tá olhando pelo que aconteceu com as outras, pessoal, tá demorando para ter uma nova variante. Isso eu não sei explicar o porquê ainda. Pode ser uma coisa boa, tá? Pode ser que a gente não vai ter mais novas variantes preocupantes, mas não dá para saber, tá bom? Então, o, o cenário é diminuição de casos de Covid no mundo, diminuição de óbitos no mundo. No caso do Brasil, a situação já começa a ficar diferente. Existe já o nosso indicador aqui do Infogripe, ele já está mostrando um aumento de síndrome respiratória no curto prazo, ou seja, nas últimas 3 semanas, o indicador já vem demonstrando que a curva está começando a inflexionar para cima de novo. Falando de forma simples, os casos estão aumentando. Mas não tem como a gente garantir que essa tendência vai continuar. Então eu preciso de mais umas 2 ou 3 semanas aqui dessa curva para mostrar se a curva vai subir ou não. O que esse indicador aqui mostra? Significa que tem alguma coisa puxando a curva para cima. Essa alguma coisa pode ser um aumento de mobilidade, pode ser uma nova variante, pode ser mais vírus, pode ser o mesmo vírus. Enfim, tem que esperar um pouquinho, tá? Por enquanto a situação está muito tranquila em relação à Covid. Avalie a situação do seu estado, da sua cidade. Então, por isso, dessa vez eu trouxe o gráfico aqui, o mapa, para a gente ver quais estados estão mais preocupantes, tá? Então, primeiro olhem para o mapa do longo prazo, das últimas 6 semanas, para ver o que estava acontecendo. Quanto mais verde, mais queda. Quanto mais marrom, mais subida. Então, você tem o país praticamente todo em queda, com alguns estados aqui em alta. E aí, quando você pega o gráfico de curto prazo, você vê como é que estava há 6 semanas atrás e agora as últimas 3 semanas. Então, nas últimas 3 semanas, por exemplo, São Paulo estava caindo. Nas últimas 6. Estava caindo. E agora está subindo. Então, o que aconteceu? Subindo forte. Então, ele já inflexionou e está subindo. Então, se você vê um estado com verde e depois ficou marrom, né? Então, no longo prazo primeiro, depois o curto prazo. Ficou marrom, você tem que marcar aqui, porque esse é um estado potencialmente responsável por fazer os casos subirem no país, ok? Então, avaliem aí a cidade de vocês, o estado, para vocês terem uma noção do quanto que vocês têm que preocupar ou não com a situação da pandemia na sua região.